Sejam bem-vindas à terapia pela palavra. Vamos chegando, vamos falar hoje sobre repetição de padrão. Você costuma repetir padrões aí? Você vê essa repetição acontecendo na sua vida, na sua casa, com as pessoas que você ama? Bom dia, Geisa, bem-vinda! Vamos falar sobre essa repetição de padrão, sobre o quanto isso é significativo nos nossos dias, nas nossas escolhas, na forma como a gente decide ver a vida. E hoje eu quero falar para você da unicidade do seu ser, do quanto você existe, você é conhecida pelo nome. Nós vamos seguir aqui no estudo do livro de Êxodo e você vai ver quanto você é conhecida pelo nome e o quanto você não precisa ter mais qualquer tipo de ressalva quanto a isso, ou mesmo de dúvida quanto a isso, porque você é conhecida pelo nome. Existem coisas maravilhosas preparadas para você, unicamente para você. Então você não precisa ficar repetindo padrões da sua família, ficar fazendo o que todo mundo fez, do jeito que todo mundo fez e pelos motivos que todo mundo fez, certo? Então, nós vamos seguir aqui no estudo de Êxodo. No último capítulo, nós falamos, no capítulo 32, sobre o povo que construiu lá o bezerro de ouro e que foi chamado mais de uma vez de teimoso. Então, um povo teimoso e obstinado, porque Moisés estava demorando lá para ter a conversa dele com Deus, eles já decidiram que eles queriam alguma outra coisa e tal, e eles queriam fazer um Deus para eles. E construíram lá o que eles entenderam que era aquilo que eles deveriam adorar, né? E aí eu até perguntei para vocês, quais são os bezerros de ouro aí da sua vida? O que você adora? O que você idolatra? O que você coloca acima de valores e princípios importantes seus, certo? E aí a gente vai para o capítulo 33. O capítulo 33 é o seguinte: essa série se chama Movimento, porque o livro de Êxodo é um livro de movimento. O povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, tudo acontece e eles vão para o deserto, seguem em movimento no deserto e lá eles têm que continuar rumo à Terra Prometida, certo? E aí, no capítulo 33, depois de toda essa confusão do bezerro e tudo mais, Moisés fala assim para eles, para Moisés, Deus fala assim para Moisés primeiro, né? E Moisés passa para o povo. Agora vá, é hora de partir. Você e o povo que você tirou da terra do Egito, falando para Moisés, né? Moisés e o povo. Bom dia, Aline, bem-vinda. Você e o povo que você tirou da terra do Egito, dirijam-se à terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e diga que eu a darei a seus descendentes. Pausinha aqui. Hoje nós vamos falar sobre repetição de padrão. E existem repetições ruins e repetições boas. Existem padrões que você recebe de ensinamentos, valores, princípios, que você aprende com os seus familiares e aí você repete esse padrão. Bom dia, Van. Você repete esse padrão e você segue aí fazendo aquilo que você entendeu que era o bem, que era o certo para sua família. Só que existem padrões de comportamentos doentios, comportamentos disfuncionais e que também são repetidos. E a gente precisa olhar tanto para os bons quanto para os ruins, porque aquilo que você entende que é bom pode ter sido bom numa determinada fase da vida, tanto para os seus familiares quanto para você. E aí, em algum momento, é necessário fazer alguns ajustes, reciclar alguns valores, alguns princípios, às vezes é necessário. E a gente, por estar ali engessada, né,
naquele padrão, naquele ensinamento, nós às vezes não conseguimos fazer essa reciclagem. E seguimos fazendo aquilo e às vezes nem sabemos por que fazemos. Vocês já ouviram ou já disseram a frase, mas por que você faz isso? Ah, sei. Minha avó fazia, minha mãe fazia, eu faço. Ah, e minha filha também já tá fazendo. É assim que é. Eu já ouvi muito isso. Ai, na minha família todo mundo tem problema com tal coisa. Ai, na minha família todo mundo é divorciado, então eu não vou nem casar. Porque se eu casar, eu sei que eu vou divorciar também. Ai, na minha família todos os homens foram embora, eles abandonam as suas mulheres, então eu não quero casar, não quero ter filho, porque eu não quero ser abandonada. Sabe essas coisas ruins que acontecem e que você assume como se fossem uma sentença para sua vida? Então, aqui, Deus está falando com Moisés em relação ao povo que ele tirou da escravidão, levou para o deserto e falou: vão para a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Deus não prometeu a terra para Moisés, para o povo que veio depois de Moisés. Não foi para eles que Deus prometeu. Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Esses são os descendentes. Jacó, que teve o seu nome transformado para Israel, certo? Então, esses são chamados israelitas, porque eles são descendentes de Israel. E Deus não prometeu a terra para os israelitas. Ele prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Então, pensando de Jacó para trás, Jacó o filho, Isaque o avô, Abraão o bisavô. Então, a primeira vez que ele prometeu foi na terceira geração para trás de Jacó. E não só Jacó recebeu essa promessa, como os demais descendentes receberam, os israelitas receberam também. Abraão, Isaque e Jacó não conseguiram nem desfrutar da terra, mas os seus descendentes vão desfrutar, certo? Então, tem coisas que aconteceram lá atrás na sua família que aconteceram porque tinham que acontecer. Ensinamentos, dores, perdas, tinham que acontecer lá atrás por causa das escolhas que fizeram lá atrás. Mas você não precisa colher os frutos dessas escolhas desta forma. Você colhe o aprendizado dessas escolhas. Então, o que foi aprendido, as lições aprendidas e tudo mais que você precisa entender em relação a essas escolhas, você colhe. Agora, os frutos ruins, as consequências, você pode falar, não, isso para aqui, isso para agora, isso para em mim, não passa para os meus descendentes, certo? Você tem esse poder de decisão, e não é místico o negócio. Não, eu vou fazer porque eu vou fazer isso e aquilo e comigo não vai acontecer. Não é místico. É emocional, é poder de decisão para em você os problemas. E assim como a partir de você pode se criar um novo movimento para esse sistema familiar, uma nova forma de viver, uma nova forma de ver as coisas a partir de você. Então, você vai passar para o seu sistema uma nova forma de enxergar a vida, um novo posicionamento. E parte de você. E começa em você, sabe? E aí, então, Deus segue dando as instruções para Moisés. E aí, olha que coisa. Eles tinham o tempo todo a presença de Deus, mas no capítulo anterior eles decidiram fazer o bezerro de ouro, né? Porque Moisés estava demorando para falar com Deus e tal, e a gente quer as coisas na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, né? Não é para hoje, é para ontem, algumas coisas. E eles não tiveram paciência de esperar. E Deus ficou irritado com esse povo incrédulo, com esse povo que não tinha paciência, que não tinha sabedoria. E Deus falou assim para Moisés: eu a darei a seus descendentes, a terra, né? E aí ele dá algumas instruções, ele diz que vai enviar anjos com eles, para protegerem na viagem e tal, só que ele fala assim, mas eu não estarei com vocês pessoalmente, porque vocês são um povo obstinado. O que é obstinado? Existem pessoas que são perseverantes, persistentes, que seguem ali,
naquilo que querem. E existem pessoas que são obstinadas. O que é uma pessoa obstinada? Eu foco num negócio aqui, eu não olho para os lados, eu não olho se eu tô machucando alguém, se eu tô fazendo alguma coisa errada, eu não olho se eu tô realmente ligada aos meus valores e princípios, eu tô obstinada nesse resultado aqui. E eu vou com teimosia, eu vou enfrentando tudo da pior maneira. E é isso, no capítulo anterior, Deus falou, vocês são um povo teimoso e obstinado. E aqui ele falou de novo, eu não vou com vocês porque vocês são obstinados. Só que aí é que eu quero deixar para vocês. Pri, como que eu mudo o padrão de comportamento da minha família? A gente sempre fez tal coisa, é um negócio que quando eu vejo eu já fiz, eu nem quero fazer, mas quando eu vejo eu já fiz. Existem os exercícios, existe a consciência, existe o processo terapêutico, existe tudo que você tem que fazer de forma intelectual, emocional, sentimental, para você fazer esse movimento. Mas existe o que você precisa fazer de forma espiritual. É convidar o Senhor para te fortalecer, para te guiar, para te dar sabedoria e te alertar quando você vai fazer alguma coisa. Eu sempre tive um comportamento assim mais enérgico, meio sem paciência mesmo. E do tipo, fala uma vez, fala duas. Na terceira eu já tô, mas não sei o que lá, de uma forma mais ríspida. E eu comecei a observar que isso vinha da minha mãe, da minha avó. E não que eu não tenha responsabilidade por isso, obviamente eu tenho responsabilidade por isso, porque eu sou adulta, eu tenho em mim toda a potência para mudar esse comportamento. Roseli, bom dia, bem-vinda. Toda a potência para mudar esse comportamento, eu tenho em mim. Só que às vezes a gente não tem nem consciência, ou a gente não tem força, pela nossa força não vai. Então, além de me trabalhar emocionalmente, de estudar e tudo mais, e do tanto que eu trabalho com as minhas clientes, que também reverte ensino para mim, né? Eu convivendo com isso todos os dias, falando, ensinando, você vai introjetando isso e fazendo isso se tornar valor em você. Então, além de trabalhar tudo isso, eu falei com o Senhor, eu fui para os pés de Deus e falei, meu Deus, me ajuda a observar cada vez que eu tiver para perder a paciência, cada vez que eu tiver para dar uma resposta atravessada por impaciência, por irritabilidade. Muita irritabilidade eu sentia. Sabe aquela irritação, aquele negócio que você fala, ai, você não sabe nem de onde vem, sobe aquela irritação, aquele negócio diante de um mínimo estímulo. Só que aquele mínimo estímulo, na verdade, era gatilho para coisas que eu tinha aqui recalcado no meu inconsciente. Para quem não conhece as expressões aqui, né? Nós falamos aqui terapia pela palavra, então a gente fala de psicanálise, constelação, temperamento. Recalcar é aquilo que você pega de ruim e você, guarda lá no seu inconsciente e soca. Sabe aquele negócio compactado que você vai socando igual pilão? Para ficar bem compactado, bem guardadinho lá, aquele bloco. Então, tem sentimentos, tem emoções, tem lembranças, tem experiências suas que você recalca lá no seu inconsciente. Você soca lá dentro mesmo, como um pilão. Soca, deixa lá, só que tá lá. E aí, quando meu filho fazia alguma coisa, quando ele gritava comigo, quando ele desobedecia, quando ele fazia alguma coisa, subia em mim uma irritação desproporcional ao estímulo. E é isso que eu quero trazer para você pensar em relação à repetição de padrão. Eu tô dando esse exemplo, mas você vai olhar aí para sua vida e vai pensar qual é o padrão que você repete. Eu tô dando o padrão do estímulo da agressividade. Então, o meu filho fazia alguma coisa, e é interessante que era bastante ligado ao comportamento do meu filho, aquele comportamento infantil, birrento, de fazer uma manha, de gritar, de chorar, de desobedecer. Despertava em mim uma irritação que eu comecei a entender que era desproporcional. Não, peraí, tá bom, ele desobedeceu, ele gritou, ele fez uma malcriação, mas ele é uma criança, adulta que sou eu, e tá desproporcional essa reação. E aí eu fui me investigando, né?
Porque é isso que você tem que fazer, inclusive. Você tem que se mergulhar aí. Mergulhar dentro de você e se investigar. E se você não tiver em condição ainda de fazer isso sozinha, procure ajuda terapêutica. Nós, terapeutas, podemos te ajudar a fazer esse mergulho, a olhar para dentro de você, a pesquisar dentro de você. Eu trabalho com a psicanálise que eu chamo de terapia investigativa, porque você me traz um problema seu, você me traz um conteúdo seu e eu vou, cavocar junto com você. A gente vai investigar, 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 até a gente achar aquele miolinho, aquele cerne, aquele pontinho inflamado ali, sabe? E aí a gente vai tratar aquele pontinho inflamado para ver o que aquilo tá reverberando na tua vida. E no meu caso, quando eu comecei a fazer essa autoinvestigação, o que eu fui me lembrando? A minha avó era bastante assim. A minha mãe é uma pessoa bem alegre, bem divertida e tal, mas ela não tem paciência. Então eu vejo, né, às vezes, fulano faz isso, fulano, eu já falei para fazer isso. E é na maldade? Não é na maldade. Ela também aprendeu. Então, ela também repete esse padrão. Então, não é na maldade. Então, eu não tô dizendo, bom dia, Thiago, não tô dizendo que você faça as coisas conscientemente e na maldade faz porque quer fazer. Claro que não. Quando eu perdi a paciência com o meu filho, não era na maldade porque eu queria fazer, mas o comportamento dele, a mãe, a birra, o choro, a gritaria, aquilo era um gatilho para mim. E por quê? Olha onde foi a minha investigação comigo mesma. Eu entendi que quando eu era criança, nessa idade e tal, e que eu fazia as minhas manhinhas de criança, as minhas birrinhas e tal, era isso que eu recebia. Ah, não faz, não, né? Não que eu não recebesse amor, imagina, eu recebi muito amor de todos os lados. Inclusive, eu recebi até amor demais, de mimo de amor, né? Porque tinha ausência do pai, então as pessoas acabavam tentando compensar, apesar de não compensar, porque cada amor é um, né? Mas tinha, assim, um esforço de compensação ali. Então, eu recebi muito amor. Fui até bem mimadinha em relação a cuidados ali, principalmente pela minha avó. Só que a minha avó tinha esse mecanismo dela, de estourar. Então, eu fui percebendo que quando meu filho fazia isso, gerava um gatilhaço em mim, assim, e pá! E aí eu estourava, eu fazia do jeito que eu achava que era que tinha que fazer. Tava gravado em mim, tava gravado no padrão do meu sistema, porque veio desde lá de trás, não começou na minha avó. Começou lá atrás, muito lá atrás. E aí foi para minha avó, foi para minha mãe e veio para mim. E aí eu olhei aquilo e falei, não, eu quero fazer diferente. Eu tenho consciência e eu vou fazer diferente. Então, isso daqui que a gente leu no capítulo 33, de a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, eu darei a seus descendentes. Entenda que Deus, ele tá falando de uma coisa boa, mas você, como descendente, recebe tudo. Você não recebe só o que é bom. Eu recebi muitas coisas boas, muitos ensinamentos, valores, princípios, a visão da vida, da simplicidade da vida, de valorizar o simples, o belo, valorizar coisas que o dinheiro não compra. Tudo isso eu recebi dessas mulheres incríveis. Mas a parte ruim eu também recebi. Esse comportamento, essa coisa mais raivosa, eu também recebi. Só que aí eu vou então me esconder atrás disso, sentar em cima do rabo, né? Como dizem, macaco olha pro rabo do outro e senta em cima do seu, né? Eu vou sentar em cima do meu e vou falar, não, mas eu recebi da minha avó, da minha mãe, e é assim, e não tem o que fazer, é meu jeito, não tem o que fazer. Tem sim o que fazer. Tem o que fazer. E tem coisas que realmente são o seu jeito. Falando um pouquinho de temperamento aí, tem temperamentos que são mais intensos, mais quentes, mais agressivos. Mas ainda assim, ainda que seja o seu temperamento somado a padrões que você recebeu, ainda assim você consegue fazer a transformação que você precisa. Você consegue, pode e deve fazer. Porque eu não vou passar isso adiante. E eu já estava passando. Porque o meu filho tem um temperamento bem enérgico, assim como o meu. E eu comecei, quando que foi o meu estalo? Quando num determinado momento, no meio de uma dinâmica, o meu filho devolveu uma resposta para mim assim, bem atravessada. Mamãe, não sei o que. Aquilo me chocou. Eu falei, nossa,
eu me vi ali, eu vi minha avó ali, eu vi minha mãe ali. Falei, meu Deus do céu, eu tô repetindo o padrão e tô passando para ele esse padrão. Aí eu comecei a fazer o caminho inverso. Tem ainda a questão do temperamento, que é dele? Claro que tem. Eu não tô dizendo que é tudo padrão que você recebe, tá? Porque ao contrário do que se pensa, você não nasce uma tela em branco. Todo mundo, ai, a criança nasce uma tela em branco, quem pinta são os pais, quem pinta são os cuidadores. Isso não é verdade. Você não nasceu uma tela em branco. Você já nasceu uma tela com muitas pinturas, acabadas, outras inacabadas. Você já nasceu com muita informação dentro de você. Dani, bom dia. Você já nasceu com muitas informações dentro de você. Você não nasceu uma tela em branco. Agora, organizar essas informações, lapidar, fazer aquele ajuste fino em tudo isso que já nasceu na sua tela, isso é trabalho para você. Para você, para o seu terapeuta, para a sua conexão espiritual. Então, é trabalho seu. Então, vamos parar. Bom dia! Vamos parar de nos esconder atrás de ai, mas todo mundo sempre foi assim, minha família sempre foi assim, minha mãe fazia, minha avó fazia, minha bisavó fazia, eu não consigo fazer diferente. Ai, eu não dou amor porque eu não recebi amor, eu não sei o que é isso. Uai, se você não recebeu amor e sentiu falta desse amor, você é a pessoa mais indicada para dar amor. Ou você quer provocar no outro a mesma dor que você sentiu? Não. Se as pessoas falaram com você de forma ríspida, grosseira, e não com a forma gentil com a qual você poderia ter sido ensinada, como você poderia ter aprendido, e aquilo doeu em você, você é a pessoa mais indicada para não fazer isso com as outras pessoas, adultas ou as crianças da sua vida aí, as pessoas todas com as quais você se relaciona. Se você sabe a dor que doeu em você, então você sabe como não provocar essa dor no outro. Mas aí, ai, Pri, mas é mais forte que eu. Quando eu vejo, eu já respondi, eu sei. Eu sei. Porque esse padrão de respostas, pá, na lata, também era mais forte que eu. Era muito mais forte que eu. Quando eu vi, eu já tinha falado, principalmente com esse gatilho que eu tô falando, que era o gatilho do mau comportamento do Dani. Mau comportamento, assim, em relação à infantilidade dele, à idadezinha dele. Ele é criança. E crianças desafiam, crianças fazem coisas. Criança não é uma planta, não é um robô. Criança é um ser humano que tá ali aprendendo, tá desbravando ali os seus limites, testando os seus limites. E é assim que a criança aprende, graças a Deus. Só que aquilo era gatilho para mim e eu, pá, fazia do jeito que eu não queria fazer. Aí depois chorava, ficava mal. Nossa, a maternidade foi uma escola para mim, gente, tão importante. E aí depois eu ficava mal, tal, tudo. E aí eu comecei a olhar para a vida, olhar para tudo, olhar para o meu comportamento em tudo. Eu comecei a transformar, foi uma transformação de dentro para fora. Ai, Priscila, você virou um anjo calmo, doce e tranquilo? Claro que não, porque ninguém é. E além disso, tem a questão do temperamento. Meu temperamento é agitado, eu sou sanguínea colérica, eu sou agitada, eu sou enérgica, mas eu tô aprendendo a usar essa parte enérgica, quente, agitada do meu comportamento pro bem, pra brincadeira, pro lúdico, sabe? Eu tô aprendendo a lidar com o meu filho, com as questões do meu filho, que também é colérico, tem um temperamento bem quente. E aí se choca com o meu, eu tô aprendendo a lidar com isso de uma forma melhor. E agora, gente, é muito interessante isso, tá? Eu quero deixar, para finalizar, quero deixar essa dica para vocês, um exercício mesmo para vocês fazerem. Pegando esse meu exemplo do comportamento guiado aí pela irritação. Então, vinha a irritação. A hora que vinha, quando eu via, eu já jogava para fora, do jeito que vinha. Hoje é assim. Eu deixo de sentir a irritação? Não deixo, gente, porque tem coisas que estão gravadas dentro de você e você não controla a emoção. Emoção não se controla, emoção se gerencia. Ao contrário do que também muitos falam, eu preciso me controlar, preciso controlar as minhas emoções. Se você for nessa de querer controlar suas emoções, você vai viver desenfreada e frustrada, porque você não vai alcançar seus resultados. Emoção não se controla, ela se gerencia. Então, o que eu comecei a fazer? Bom, existe um gatilho aqui, desperta a irritação em mim. E essa irritação tem origem. É o que eu recebia lá atrás. Então, eu tô agindo com o meu filho da forma como os adultos lá de trás agiam comigo. Só que agora a adulta sou eu.
e eu tenho condição de fazer diferente. Mas eu não sinto? Não, eu sinto. A questão é, o que é que eu faço com o que eu sinto? Então, Dani hoje faz uma coisa, vem, provoca aquela irritação, né, mas a hora que eu tô sentindo que tá subindo, eu já saio do ambiente, se possível, fisicamente mesmo, senão eu tento me desligar aqui mentalmente e começo a conversar comigo. E isso é o gerenciamento, não é controle. Ah, eu não posso fazer, eu não posso fazer, eu não posso responder assim, eu não posso gritar, eu não posso... Não. Isso é você tentando controlar um oceano, uma onda gigante, um maremoto. Não dá certo. Gerenciar é assim. Veio a irritação, aí eu começo a conversar comigo. Ok, eu entendo, foi assim que eu aprendi, mas não é assim que eu quero ensinar. Eu vou me acalmar aqui. E aí, é simples assim? Claro que não. Ele tem 5 anos. Aí ele, mamãe, filho, agora a mamãe precisa respirar um pouquinho. Você me dá licença, por favor? Bom dia, Natália. Você me dá licença, por favor? Eu preciso dar uma respirada aqui. Daqui a pouco a gente continua essa conversa. Ou então, se ele tá fazendo alguma coisa que eu preciso tirar ele imediatamente ali daquele lugar, eu tiro, falo, não pode fazer isso, é perigoso pra você. Mas mamãe, não adianta. Tiro do ambiente perigoso, ou o que quer que seja ali, da mão dele, do alcance dele, dou minha respirada, e é tão importante que ele começou a fazer isso. Quando ele começa a fazer coisas ruins, que eu vou chamar atenção, que ele se irrita e se frustra, porque ele não quer parar o que ele tá fazendo. Ele quer fazer, ele é criança. Então ele tá lá, mexendo em algo que não deve. Dani, não pode, filho, sai daí, não pode fazer isso, não sei o que, não sei o que. Eu não fico muito assim, mas filha, não. Não pode, não pode, meu filho não pode. Com licença, vou guardar, não pode, olha, sai daqui, não pode. E aí eu vejo que ele tá ali, né, agitado. Antes de eu falar qualquer coisa, ele faz assim: tá bom, mamãe, eu preciso respirar um pouco, por favor, eu preciso respirar. Eu falo, vai respirar. Só que não é vai respirar e fica por isso mesmo. Ele vai pro quarto dele, ele respira. A hora que ele se acalma, ele volta. Pronto, mamãe. Contrariado, irritadinho, né? Coleriquinho, bravo. Pronto, mamãe. Aí eu falo, desse jeito não vai dar pra conversar. Você tá legal pra gente conversar direito? Tô, mas assim, ó, olhando pra lá. Tô. Não, assim não. Você tem que olhar pra mim, você tem que prestar atenção no que eu tô falando. Se você ainda não conseguir fazer isso agora, tá bom, vai respirar mais um pouco. A hora que você conseguir, a gente conversa. Bom dia, Heloísa. Bom dia. E aí, às vezes ele, não, tudo bem, eu quero. Ou então ele sai, vai, respira, volta. Aí, quando ele volta, a gente senta e conversa. Só que não é aquela conversa longa, porque ele tem 5 anos, ele tem um temperamento agitado, ele não aguenta ficar ali ouvindo a resenha toda. Não, eu resumo ali pra ele, olha, isso não pode por causa disso, tal, tal, tal. Se fizer, a consequência é essa, tal, 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 tal. Entendeu? Você tem uma escolha a fazer. Só que, gente, foi um trabalho. Foi um processo, e na verdade não é passado, ainda é um processo, porque não é todo dia que eu tenho esse autocontrole todo. Mas o que eu quero deixar para você de mais importante nessa live é que não são todas as vezes que você vai conseguir, mas você vai começar conseguindo de 5, uma, não tem problema, depois de 5, 2, de 5, 3, de 5, 4, depois de 5, 5. E aí os desafios vão aumentar de 5 para 6, aí de 6, 5, e aí você vai aumentando. Não é da noite para o dia que a gente vira a chavinha e começa a se comportar de um jeito diferente. E esse comportamento também não é linear. Às vezes você vai fazer algo e você tá fazendo diferente. Bom dia, Sandra, bem-vinda. Você tá fazendo diferente, você tá ali numa crescente. Mas tem um dia que você tá mais vulnerável e aí você retrocede. Só que na hora que retrocede, você não pode perder todo o caminho que você já andou. Poxa, retrocedi, tá vendo? Eu não consigo mesmo fazer isso, eu não consigo... Não, não é eu não consigo mesmo, é eu não consegui dessa vez, mas tiveram um monte de outras vezes que eu consegui. E tá tudo bem, tá tudo certo. Dessa vez eu não consegui, eu vou organizar aqui, vou me readaptar aqui, né, ao estímulo, vou olhar depois que eu tiver mais calma, vou observar, vou ver o que deu de errado e numa próxima eu vou tentar fazer diferente.
E é isso, gente. Viver é isso. A vida em movimento não é redondinha. Você não cabe dentro de uma caixinha ou de uma bolinha. Você não cabe dentro de molde algum. E nada gira redondo. Tá girando redondo, daqui a pouco tem uma pedra, já pipoca, já pula, já cai pro lado. E aí você tem que ir administrando e fazendo as coisas acontecerem. Então, o que eu quero deixar para você hoje é isso aqui, olha. Repetição de padrão, eu darei a você e seus descendentes. Então, ele estava dando coisas boas, mas eu quero que você se lembre que você não recebe só coisas boas do seu sistema familiar. Você recebe também coisas ruins. E as que se sobressaem, inclusive, infelizmente, são as ruins. Mas aí, lá na frente, vem então a parte que eu quero deixar aqui que eu falei para você buscar ajuda terapêutica, para você estudar, para você se conhecer, se investigar, mergulhar para dentro de si, olhar os padrões que você está repetindo, para você tomar consciência e decidir fazer diferente. Só que tem coisas e tem lugares dos quais a gente não sai sozinho. E aí vem o final aqui do capítulo 33. Olha que lindo. Deus falou para Moisés que não ia com eles, né? Porque vocês são um povo obstinado, teimoso. Eu não vou com vocês, porque ainda fala aqui, ó. Eu posso me sentir tentado a destruir vocês no caminho. Deus fala isso para Moisés. Ou seja, nem Deus estava aguentando aquele povo, né? Olha, eu não aguento mais vocês, esse comportamento de vocês. E se eu for junto, pode ser que eu destrua vocês. Então é melhor vocês irem sem mim. Eu vou mandar os meus anjos para ajudar vocês, mas eu não vou. Mas aí vem o posicionamento. Moisés fala assim, ó. Se a tua presença não assumir a liderança aqui, cancela a viagem, que eu não vou. E eu gostaria que você tivesse isso na sua mente. Trabalhe a sua espiritualidade. E se você não sentir a presença de Deus nas suas decisões, não decida. Se você não sentir Deus com você, pegando na tua mão nessa viagem maravilhosa que é a vida, para tudo e reorganiza a sua viagem. Porque sem a presença dele, gente, não saio nem do lugar. De verdade. Qualquer decisão que a gente vai tomar, seja grande ou pequena, eu oro. Ó, tem coraçãozinho chegando aqui, tem gente se conectando. Qualquer decisão, eu oro, busco no Senhor. A decisão é nossa. Tá bom? Não é para você se colocar num lugar infantil de, ai, Deus é que sabe. E aí tem gente que vai falar com o padre, com o pastor, com a benzedeira, sei lá eu com quem. Você não tem que falar com ninguém para tomar suas decisões. Você tem que falar com Deus. Se você é casada, é Deus, você e seu marido. Vocês sentam juntos, decidem. Vocês podem até conversar com as outras pessoas que têm sabedoria, que têm mais conhecimento, que de repente têm conhecimento na área que você está ali avaliando. E as pessoas vão dar opinião para você, vão dar a visão delas para você. Mas no final, a decisão é sua. Porque a vida é sua. As consequências quem colhe é você. Sejam boas ou ruins. É você quem vai colher. Então, para de ficar terceirizando a responsabilidade pelas decisões da sua vida. Então, assim, eu busco no Senhor. Eu não faço nada sem sentir a presença de Deus. O meu marido é mais distraído em relação a isso. Então, às vezes, até tem coisas grandes aí que eu falo, você consultou? Você orou? Você buscou a paz aí no seu coração? Você buscou a direção de Deus para fazer isso? Ai, não. Então espera, vamos buscar. Vamos fazer isso juntos. Busca você, eu busco também. A gente busca individualmente, a gente busca como casal. Depois a gente senta, conversa e vê o que a gente entendeu de tudo isso. Então, minha amiga, se você não tiver sentindo a presença de Deus, faz igual Moisés. Cancela agora mesmo a viagem. Porque sem a tua presença eu não vou. E é isso que eu falo para Deus, sempre, 100% do tempo, sem demagogia, eu tô falando isso para você. Eu tô te instruindo a fazer isso, porque é o que de melhor você tem a fazer para sua vida. Você busca ajuda terapêutica, você busca se conhecer, você faz curso, você mergulha, você estuda, você faz isso, você faz aquilo, e isso tudo é maravilhoso, porque você não é só espírito, você é corpo, cérebro, você precisa pensar, você precisa inclusive professar uma fé inteligente. Então você precisa pensar, raciocinar, analisar, ponderar, decidir, certo? Mas no final, para você ter segurança total naquela decisão, você tem que estar conectada com Deus. No final não, né? Você tem que estar conectada com Ele no começo, no meio e no fim. Mas eu digo, para a decisão final,
Você tem que estar conectada e buscando, o seu espírito tem que estar em paz. E se não estiver em paz, não faça. Se estiver desassossegado, como Moisés estava aqui, ó, cancela a viagem, cancela tudo. Não faça, não saia do lugar. Busque essa orientação. E isso, inclusive, para essa repetição de padrão. Você sentiu que você tá... tô para agir aqui de uma forma ruim, uma forma que eu não gosto, que não é o que eu acho certo, mas eu não consigo fazer diferente. Para tudo, não faz nada. Se você não consegue fazer diferente, o seu coração tá te dizendo que o jeito que você quer fazer não é o melhor jeito, não faça nada. Para tudo. E vai para o seu lugar, que é no Senhor. O seu lugar é no Senhor. Você é casa, é morada de Deus. O seu lugar é nele e o lugar dele é em você. Vocês são um. Então você busca e recebe a orientação, recebe a direção. E aí, junto com a espiritualidade, você busca lá na sua mente todas as informações intelectuais que você tem. Você busca lá no seu inconsciente tudo que você tem guardado de experiências que você já viveu, de lições que você já tirou da vida. Porque, gente, você é corpo, alma, que são as emoções, e espírito, lembra? Você é os três. Não adianta também você ficar só orando, rezando, fazendo sei lá o quê, e não trabalhar suas emoções, não trabalhar o seu intelecto. Porque aí você fica defasada. É um tripé, assim, ó. Assim, ó. E os três te equilibram. Tirou uma perna, vai ficar capenga. Tirou uma perna daqui, vai ficar capenga, vai cair. Então é um tripé para te deixar aí, ó, inteira, para você tomar suas decisões. Combinado? É isso que eu quero deixar para vocês na manhã de hoje. Eu espero que essa palavra encontre solo fértil no teu coração, frutifique e que você transborde na vida dessas pessoas que você entende que precisam receber essa informação. Pega essa live, compartilha, manda para quem você entender que vai receber e que vai ter a vida aí com uma pitada e que vai fazer alguma diferença na vida dessa pessoa. Combinado? Vamos orar para finalizar? Querido Deus e Pai, muito obrigada por trazer a sua palavra mais uma vez para nós nessa manhã, por trazer o seu entendimento, a sua direção e tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para andarmos rumo à sua vontade, boa, agradável e perfeita. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, meninas? Vamos seguir dessa forma, olhando para o todo com consciência, sabedoria e atenção. Combinado? Beijo para você, fica com Deus e até amanhã. Ava mandando aqui, beijo, amém, amém, meninas, e até amanhã. E amanhã vai ser às 9 de novo, tá? Essa semana eu precisei mexer um pouquinho na minha agenda por causa do feriado, emenda aí e tal. Então amanhã a nossa live vai ser às 9 horas novamente, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.